Boa noite, meus amados irmãos. Escutando bem aí? Ok. Então, mais um ano findando, mais um ano passando, e as nossas vidas também. Cada dia que o tempo passa, mais tempo ou mais perto nós ficamos de nos encontrarmos com Deus. Quer seja Ele voltando, para nos encontrarmos face a face com Ele, ou quer a gente partindo desse mundo, para vê-lo face a face e estarmos eternamente com Ele. Imagine comigo que hoje seria o seu último dia de vida. E você tivesse algumas poucas horas para poder viver. O que você faria nessas últimas horas? E se você pudesse também falar algumas palavras para as pessoas que você ama, o que você falaria? Quais seriam as suas palavras? Como você iria direcionar as pessoas? Como você iria conduzir as pessoas durante esse pouco tempo que você tivesse com elas? No Salmo 90 nós encontramos Moisés, eu já peço para que você abra sua Bíblia lá. O homem que já viveu muitos anos, após ter passado por várias experiências com o Senhor, ele nos deixa registrado, inspirado por Deus, algumas palavras de sabedoria. Nos seus últimos dias de vida, alguns acreditam que esse foi o único salmo, e no caso aqui, talvez um dos últimos textos que Moisés escreveu, e ele nos deixa aqui registrado as suas últimas palavras. Nos deixa aqui registrado após ter passado vários anos caminhando com o Senhor. Direcionamento e instrução para que o povo de Deus possa caminhar nesse mundo com sabedoria. Porque, aliás, irmãos, é o que nós precisamos para essa vida. O tempo está passando e os anos estão acabando. Das nossas vidas, pelo menos, e também o fim desse tempo. Talvez você olhe para o seu tempo hoje, para o presente momento, e você pare para perceber que seus cabelos já estão ficando brancos, que as dores estão chegando, os filhos estão crescendo, e o tempo está acabando. E Moisés quer trazer essa consciência para o seu povo. Quer deixar essa palavra de sabedoria para que nós possamos caminhar nesse mundo de modo que glorifique a Deus, de modo que traga glória ao nosso Senhor. E eu queria ler apenas o versículo 12 com os irmãos, e aí, posteriormente a isso iremos orar e continuar a exposição de algumas partes do Salmo 90, tá bom? Acompanhe comigo aí, Salmo 90, verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos orar mais uma vez, clamar aqui pela graça de Deus. Ó Deus amado, obrigado pelo privilégio que acabamos de ter de cantar a Ti, exaltá-lo, relembrar as promessas, relembrarmos a respeito da bondade e da graça do Senhor. Como já foi orado aqui, nós queremos suplicar mais uma vez, para que o Senhor possa nos dar sabedoria para caminharmos nesse mundo, em especial no ano de 2025 que está chegando. Não sabemos quais serão as dificuldades que virão até nós, os desafios, as lutas, as angústias, as percas, também os ganhos, as alegrias. Mas nós entendemos, ó Deus, o quanto que nós necessitamos, precisamos da graça, da sabedoria do Senhor para caminharmos de modo que agrada a Ti. Por isso que nós suplicamos a Ti nessa noite. Nos abençoa com a sabedoria do alto, para que possamos contar os nossos dias e dar cada passo do nosso dia a dia, lembrando do nosso fim, lembrando de que logo, logo estaremos para sempre com o Senhor. Nos consola, nos anima, nos repreende, nos conduz para mais perto do Senhor, para que possamos caminhar, ó Deus, agarrados em Ti, ansiando pela Tua presença e vivendo na dependência do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Então, há cerca de 150 salmos, e esses salmos aqui são muitos divididos entre salmos de lamentação, salmos de súplica, salmos onde muitas vezes o salmista vai nos ensinar também coisas a respeito de como nós devemos buscar a Deus, adorar a Deus, exaltar a Deus. Mas um ponto central nos salmos é que existe um grande rei, o Senhor do universo,
E nós devemos andar, caminhar nesse mundo de modo que glorifica esse grande rei. E como esse Deus deve ser adorado, buscado, engrandecido, magnificado, os Salmos vai nos ajudar a trilhar esse caminho. Vivendo à luz do grande rei, nós devemos andar, falar com ele, adorar a ele, conforme os Salmos nos instruem. E um salmo muito especial, ou um tipo de salmo muito especial que nós encontramos aqui no Saltério, é o salmo de sabedoria, ou conhecido como salmo sapiencial. São salmos que eles tendem a nos ensinar a respeito de como nós devemos viver essa vida. Ele quer trazer instrução, à luz do grande rei, à luz do grande Senhor, como é que nós, como povo dele, devemos andar nesse mundo. Como devemos tomar nossas decisões, andar no nosso dia a dia. Então, os salmos de sabedoria, ele vem justamente para trazer instrução nesse sentido. E aqui o Salmo 90, o próprio autor, Moisés, que já é declarado aqui na epígrafe, você pode acompanhar aí comigo, que já define que essa é uma oração de Moisés, homem de Deus. Então, o Salmo já inicia abrindo aqui, mostrando que quem escreveu foi um servo do Senhor. Foi alguém que caminhou com Deus, alguém que teve experiências com o Senhor. E esse homem que teve várias experiências com Deus, ele quer trazer instrução para o seu povo, de como andar. Então não é qualquer um que está falando aqui. Foi alguém que esteve face a face com Deus. Foi alguém que viu as manifestações do poder, da glória de Deus. Alguém que teve a experiência de o próprio Deus passar de costas, diante da presença dele. Onde viu a manifestação do poder de Deus na sarça ardente. Ele é um servo de Deus. Ele é um homem que caminhou com Deus. E ele é um homem que quer trazer instrução e sabedoria para que nós possamos alcançar corações sábios. Para que nós venhamos a viver o ano de 2025 com sabedoria, de modo que traga de fato glória a Deus. E a primeira instrução que Moisés quer trazer aqui para o seu povo, que de alguma forma nos leva a ter sabedoria nesse mundo, que eu diria que o verso 12 ele é o ponto-chave do Salmo. Para alcançarmos sabedoria, nós precisamos primeiramente ter uma compreensão clara de quem Deus é, da grandeza de Deus, para que a gente possa passar pelas dificuldades ao longo do ano que está chegando, para que possamos tomar decisões sábias, direcionar nossas famílias, nossos lares, nossos filhos, para que possamos andar enquanto estamos nesse mundo que é mau, que é perverso. A primeira coisa que o salmista quer deixar claro, ou que Moisés quer deixar claro na nossa mente, é a respeito de que Deus, ele é refúgio e proteção para o seu povo. Olhe comigo o versículo 1 do Salmo 90, onde ele vai dizer: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. O Salmo, então, ele começa aqui afirmando a grande relação do próprio salmista com Deus. É uma relação de servo e senhor. É muito legal porque nos Salmos, ele vai, no hebraico, no original, vai trazer algumas palavras diferentes se direcionando a Deus. Então, em alguns Salmos, você vai encontrar Deus sendo chamado de Elohim, o poderoso. Em outros Salmos, você vai ver Deus sendo chamado de Jeová, o ajudador. Mas aqui em especial, ele chama Deus de Adonai. Ele quer expressar que esse aqui é o Senhor soberano. Ele é aquele que tem um domínio sobre todas as coisas do universo. O tempo está patente ao seu poder e à sua glória. Ele quer começar expressando a respeito de quem Deus é. Esse é o Senhor soberano. Esse é o Rei glorioso. Esse é o Deus que nós temos que ter em mente enquanto caminhamos o ano de 2025. Enquanto nós estamos tendo o pouco tempo que nós temos aqui nessa terra, é essa verdade que Moisés quer que você lembre, que você tenha na sua mente, enquanto você está dando os seus passos nesse último ano, ou talvez em alguns anos que nós tenhamos aí mais à frente. Ter na consciência, ter claro na nossa mente, que Ele é o Senhor soberano, mas mais do que isso, que esse Deus soberano, Ele é refúgio. E essa palavra aqui, irmãos, ela é uma palavra que expressa que Deus, Ele é fortaleza. Talvez uma melhor palavra que poderia expressar aqui, talvez o nosso contexto de vida, seria a palavra casa. Eu cresci em um lar onde eu não sentia muito isso, casa.
Minha família tinha muita confusão, família de ímpios. Eu tenho 3 irmãos, eu sou o mais novo. Então, o mais novo sempre é o que sofre mais, né? Né, Raniel? Sempre é o que passa por mais dificuldades. Então, a gente fica com as roupas dos mais velhos, né? Enfim. Então, era muita confusão, era muita briga. E eu não sentia isso. O meu maior sonho era casar, ter uma família, que Deus já realizou isso. E ter uma casa. Ter esse sentimento onde você possa voltar e ter um local de paz. Ter um local onde você possa sentir alegria. Onde você tem um dia de dificuldade, você retorna e tem aquela alegria de ter a sua esposa, filhos ali para recebê-lo. Eu tinha esse sonho. E é muito interessante porque a palavra hebraica aqui é justamente para trazer essa ideia. Deus, ele é casa. Deus é refúgio para o seu povo. Ele é morada para o seu povo. E Moisés, irmãos, pela experiência que ele teve com Deus, ele entende bem o que é isso. Ele compreende bem que Deus é essa casa, essa morada para ele. Porque Moisés passou por diversas experiências de dificuldades, de alegrias também. E todas essas experiências foi com o próprio Senhor. O próprio Deus guardando a vida de Moisés. Lembra comigo de quando o povo estava no deserto, no meio daquele sol quente, escaldante. Quem é que estava protegendo aquele povo do calor? Deus, que colocou uma nuvem sobre aquele povo. Diante do frio arrepiante no deserto, quem é que trazia ali conforto para o seu povo, que agasalhava o seu povo no momento de frio? Deus colocava uma coluna de fogo para poder trazer e esquentar o povo no meio do frio. Quando o povo estava com fome, quem trazia o alimento? Deus. Quando o povo estava passando por dificuldades, os inimigos vinham para destruir o povo, quem protegia aquele povo? Deus. Deus é morada. Deus nos agasalha, Deus nos sustenta, Deus nos dá o pão de cada dia. Deus traz proteção para as nossas vidas. Esse é o Deus que Moisés declara. Ele é refúgio. Ele é morada. Moisés teve muitas experiências com o Senhor. Quando nós lemos, por exemplo, o Êxodo, encontramos ali o relato do nascimento dele e como ele poderia ter morrido. E vemos desde o início Deus protegendo a vida de Moisés, guiando Moisés, levando Moisés a viver no meio dos homens poderosos, guiando Moisés até mesmo diante dos seus erros, os seus medos, quando ele, por exemplo, não queria liderar o povo, porque achava que não conseguia falar. Quando achava, por exemplo, que ele não poderia conduzir o povo, e aí pede para Arão ajudá-lo. Quem está com ele em todos esses momentos? Deus. Deus protege e conduz a vida de Moisés constantemente, fortalecendo, abençoando, cuidando. É essa a ideia que Moisés quer trazer para o seu povo. Essa compreensão, irmãos. Deus não é um Deus distante. Deus, ele não está nem aí para as nossas preocupações e dificuldades. Pelo contrário, irmãos, ele é morada. Ele é refúgio. Então, os nossos momentos de aflição, que vão ter, irmãos. Lembra que Jesus falou sobre isso? No mundo tereis aflições. Então, não fique esperando que o ano de 2025 seja cheio de riqueza, prosperidade. Vai ter momentos que sim. Mas vem para a realidade da vida, porque esse mundo aqui é um mundo que é cheio de dor e sofrimento. E você precisa ter em mente que enquanto você caminha, Deus deve ser a sua morada. Deus deve ser o seu refúgio. Porque é isso que Moisés está declarando aqui. É essa sabedoria que ele quer passar para o seu povo. Que nós precisamos ter enquanto nós caminhamos nessa vida que é sofrida, que é angustiante, que é cheia de dificuldades. Deus é a nossa morada, é o nosso refúgio e fortaleza. E mais do que isso, esse Deus que é refúgio, ele é um Deus eterno. Olha o que ele fala no versículo 2, ainda declarando a respeito do grande Senhor, do Senhor soberano. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A forma como Moisés escreve aqui o verso 2 do Salmo, é de alguma forma construindo uma ideia de que os montes nasceram. Ele quer pintar na mente do leitor que os montes são como bebês.
E quando você tem aquela relação de pai e filho, ou pai e um bebê ali diante de você, né, um adulto e uma criança, é uma ideia de superioridade, é alguém que viveu mais, é alguém que está com muitos anos de experiência. Então, para Moisés, essa seria a melhor forma dele descrever, olhando para os montes que estão ao redor dele, o quanto que aqueles montes não são nada diante de Deus, do Senhor que é soberano. Então ele, de alguma forma, de forma metafórica, escrevendo, ele quer gerar isso na mente do leitor. Olha, os montes que são muito antigos, que estão ali, que chuva, sol, os anos estão passando, os montes continuam lá. Está vendo aqueles montes ali, que estão ali há muito tempo? São como bebês diante de Deus. Porque de eternidade a eternidade, tu és Deus. Mais do que isso, Ele é o Criador desses montes. Ele é o Deus que criou todas essas coisas. Ele é o Deus eterno. Então, poeticamente, ele retrata o mundo aqui como um bebê do Senhor. Como algo que é criado pelo próprio Deus. Antes que existisse qualquer coisa, Deus sempre existiu. Ele não foi criado, irmãos. Ele não vai ter um fim. Como nós cantamos aqui, ele é o que, irmãos? Alfa e ômega. Essa compreensão de quem Deus é, da glória do nosso Deus. E a palavra glória é a ideia de uma palavra de peso, de honra. Diante da glória, do peso que Deus tem. Quando olhamos para a sua eternidade, quando caminhamos nos nossos no nosso dia a dia, nós precisamos ter claro na nossa mente como Ele é um Deus eterno, como Ele é um Deus poderoso. Então, de alguma forma, a eternidade de Deus, ela é mencionada aqui por duas razões. A primeira é para que os homens, pela contemplação da eternidade de Deus, pudessem ser levados a um senso mais profundo de sua própria fragilidade. À medida que nós olhamos, irmãos, para o quanto Deus ele é eterno, grandioso, glorioso, onde todas as coisas estão patentes diante dele, a sensação que deve gerar no nosso coração é que nós somos frágeis, que a nossa vida, irmãos, passa rapidamente. Olhe para alguns anos que se passaram. A pandemia, onde a maioria passou por isso aqui, talvez perdeu um ente querido. Um vírus que a gente nem consegue ver se não for por um microscópio. Uma pessoa pega aquele vírus ali e facilmente morre. Se uma célula morta entrar no nosso sistema sanguíneo, nós podemos morrer facilmente. Se o coração bombear de forma errada, morremos também, podemos morrer facilmente. Quando olhamos para a brevidade da nossa vida e para a eternidade de Deus, a sensação, o coração sábio, ele compreende quem Deus é e quem Ele mesmo é. Nós somos pó, irmãos, frágeis. Moisés quer declarar diante da eternidade de Deus, contrastar de alguma forma com a nossa fragilidade. Mas mais do que isso, o segundo propósito seria para trazer conforto para o povo de Deus, que apesar de todas as suas misérias presentes, tem um refúgio e porção seguros e eternos nele. Porque Deus, irmãos, ele é retratado, por exemplo, pelo próprio Moisés em Deuteronômio, como uma rocha que não muda. A ideia da palavra rocha é expressar a imutabilidade de Deus, que Deus ele é um Deus imutável, que não muda, Ele é forte, poderoso, Ele permanece para sempre. Diante das nossas incertezas da vida, das nossas dificuldades, se sabermos como é que vai ficar o nosso trabalho amanhã, nossa saúde, nossa família, nossa casa, nosso tempo, diante das incertezas da vida, irmãos, nós podemos nos agarrar no firme fundamento, a rocha inabalável, que é Cristo, que não muda. Esse é o conforto que o autor quer trazer para a gente. Deus como Deus que é refúgio, que é Senhor, que é eterno, Ele é uma rocha inabalável, uma força inabalável para o seu povo. E é isso que traz consolo para o seu povo enquanto nós caminhamos, que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, irmãos. É isso que traz sentido para essa vida, é isso que traz conforto para essa vida, é que nós servimos a um Deus que é eterno, um Deus que é fiel, e vai cumprir cabalmente com todas as suas
promessas. É aí que surge o coração sábio. É daí que surge, de fato, irmãos, um coração consolado, que mesmo diante das dificuldades da vida encontra alegria, consolo e força, porque ele serve a um Deus todo-poderoso, a um Deus que é refúgio, a um Deus que é fortaleza. Então, a ideia é que ele sempre foi e sempre será Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus imutável. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus que é a nossa morada. Esse é o Deus que é a nossa casa. Esse é o Deus que nós podemos encontrar, de fato, segurança e conforto. Mesmo nos nossos dias difíceis, em que parece que nós não encontramos consolo nessa vida, em que parece que as coisas não vão melhorar. Vida financeira oscila, saúde oscila, casa oscila, trabalho oscila, economia. Você olha para a economia, não há esperança, humanamente falando. Nós, como povo dele, nós não vivemos olhando para essas coisas. Nós olhamos para aquilo que não se vê, para aquilo que é eterno. Não nos apegamos a coisas passageiras, mas sim a coisa, ou a pessoa, ou as pessoas, pensando na Trindade, que de fato vai viver para sempre. O Deus triuno. Essa é a verdade que Moisés quer declarar. Esse Deus que é refúgio, que é fortaleza, que é morada, ele é o Deus eterno e todo-poderoso. E mais que isso, esse Deus que é morada, esse também é o Deus que é onipotente, que tem todo o poder em suas mãos. Olha comigo o versículo 3, onde Moisés declara: fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De alguma forma aqui Moisés está declarando ainda, expressando características a respeito de Deus, e ele agora vai declarar a onipotência de Deus, o Deus que é todo poderoso, aquele que dá e também aquele que tira a vida. Moisés, ele viu durante a sua caminhada vários homens caindo no deserto. Diante do juízo de Deus, ele viu em torno de 600 mil homens, e pensando em quantidade total, mulheres e crianças, vai para mais de 1 milhão, porque aquele povo pecou contra Deus, aquele povo desonrou a Deus, e Moisés, na sua experiência e caminhada com Deus, ele viu Deus destruindo homens por causa dos seus pecados. De alguma forma há uma alusão aqui a Gênesis capítulo 3, onde vai falar que por causa do pecado, o homem agora, como maldição, retorna ao pó, porque ao pó e ao pó retornarás. Por causa dos nossos pecados, aqueles que vivem diante de Deus, caminham nessa condição, caminhando para a morte a cada dia que está passando. E aqui há no coração de Moisés, de alguma forma, um temor santo. Essa consciência, irmãos, de que o Deus que nós servimos, ele tem todo o poder nas suas mãos, ele pode tirar a vida e dar a vida como ele quiser. Que ele pode curar e ele pode trazer dificuldades como ele quiser. Uma consciência clara da grandeza de Deus, reconhecendo que ele é aquele que tem o poder, a grandeza, a glória, toda ela em suas mãos. O pensamento aqui não é meramente que a vida do homem é infinitamente breve, em contraste com a eternidade de Deus, mas que ela está absolutamente à sua disposição. Moisés entende bem, irmãos, que quando ele levantava pela manhã e ele respirava, era Deus que estava dando vida para ele. Ele entendia bem que se a vida dele acabasse ali, e ele morresse, partisse, foi o próprio Deus que tirou a vida dele. Há uma consciência clara, enquanto se caminha nos homens sábios, que toda a vida depende de Deus, que toda a vida está patente ao poder de Deus, está debaixo da soberania de Deus. Uma outra característica que Moisés vai trazer a respeito do nosso Deus, é que esse Deus grandioso, ele é um Deus que tem uma percepção do tempo totalmente diferente da nossa. A forma como ele olha o tempo e a forma como nós olhamos o tempo é totalmente diferente. É por isso que no versículo 4 ele diz, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas ou vigília da noite. Como uma correnteza tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã,
mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. A partir daqui, Moisés começa a contrastar quem o homem é diante do Deus que é eterno, onipotente, soberano, morada, glorioso, providente. O homem, ele é pó. A sua vida passa como uma vigília da noite. E é algo tão rápido, irmãos, essa ideia que Moisés quer trazer aqui é... Ninguém aqui consegue lembrar de como é que foi a sua noite de sono. Você simplesmente, quando vai dormir à noite, você fecha os olhos e acorda no outro dia. A ideia que Moisés quer trazer é essa. Essa é a nossa vida. É como um passar de uma noite. Você dorme, acorda no outro dia. A vida ela é assim, irmãos. Breve, como um estralar de dedos. Como uma vigília da noite. Ela passa rápido. Assim como uma chuva repentina e pesada, tornando-se uma inundação, ela leva tudo, assim, à onipotência de Deus, que varre os homens para longe. As coisas estão sendo destruídas também pela ira de Deus, irmãos. Lembra que Deus ele impôs uma maldição sobre a criação. A criação está debaixo dessa maldição e cada dia que passa ela está sendo entesourada para ser destruída no dia final. Deus vai purificar esse mundo. Tudo que nós construímos nesse mundo, tudo que nós fazemos nesse mundo, vai acabar, irmãos. O que temos feito aqui vai findar. Nada do que fazemos aqui, de alguma forma, pensando humanamente, vai durar para sempre. O mundo está sendo entesourado para o fogo, está sendo consumido pela ira de Deus. E a nossa vida ela vai se passando. Por isso que o autor declara, a partir do versículo 9, todos os dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio ou um suspiro. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Então Moisés, contrastando com a eternidade de Deus, com o poder de Deus, com a glória de Deus, ele revela, ele mostra para nós, mostra para os seus leitores, que a nossa vida é como um suspiro, que passa rapidamente diante da ira de Deus. Aqui, irmãos, durante a nossa caminhada, nós encontramos muitas aflições e dificuldades. Tem um certo pastor, pregador, que ele resume a vida usando, como metaforicamente, 4 animais. Ele vai dizer que a vida jovial, o jovem, ele é como uma águia. Ele aceita tudo. Tudo que você coloca diante dele, ele aceita, ele vai, ele é forte, ele faz. Depois nós começamos a ser como um gavião. Começamos a escolher os voos, a escolher as presas. E depois nós começamos a ser como o condor. Os irmãos chamam para a gente fazer uma coisa, a gente estou com dor aqui, estou com dor acolá, estou com dor mais ali. E depois nós começamos a ser como o javali. É aquele cara que começa a dizer, eu já vali para aquilo, eu já vali para isso, eu já fiz aquilo outro lá, já vali para muita coisa, mas hoje eu não valo para nada. Às vezes a nossa vida se resume a esses 4 tipos de animais. Às vezes a nossa vida de fato ela é assim, está passando como um murmúrio. Chega um determinado momento que a gente não consegue mais nem chutar uma bola, não consegue mais correr, não consegue mais andar de bicicleta. Começa a aparecer muitas dificuldades que nos impedem de caminhar, de fazer coisas básicas, colocar uma colher na boca, comer a comida, mastigar uma comida, fazer coisas simples, que só quando a gente passa por alguma dificuldade, nós começamos a ser gratos a Deus por elas. Porque essa é a vida, ela está passando, está acabando. E a grande questão, irmãos, é como você tem vivido diante desse grande Deus. A sua vida está afindando. Logo, logo você estará diante desse grande Deus eterno e todo-poderoso. O que você tem feito com a sua vida? Como você tem caminhado diante desse Deus? A sabedoria, irmãos, ela inicia aqui. Quando nós compreendemos quem Deus é. E nós compreendemos, consequentemente, quem nós somos. Nós começamos a obter sabedoria. Por isso que no versículo 12,
Moisés, ele clama e pede a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Alcance de fato essa sabedoria, essa compreensão da eternidade de Deus e da brevidade da vida humana. Porque é aqui que está de fato, irmãos, um coração sábio. Um coração sábio, ele é fruto de que alguém que colhe e acumula de tal forma as numerações dos seus dias. É o ganho que alguém carrega de tão constantemente lembrar a si mesmo do seu fim. Nós encontramos sabedoria quando nós passamos a meditar que hoje, irmãos, agora mesmo nós podemos partir e nos encontrar com Deus. Ela começa a ser de fato encontrada quando nós começamos a relembrar da grandeza do nosso Deus e do quanto que nós somos pó. É o que nós somos, irmãos, frágeis. As decisões sábias começam a ser tomadas a partir daí. O namoro que você vai ter, o casamento que você vai ter, os filhos, como ter filhos, para que ter filhos, casamento, esposa, trabalho, onde trabalhar, como trabalhar. As decisões que você vai tomar no próximo ano só serão decisões sábias quando você contrastar a sua vida com a eternidade de Deus. Quando você compreender que logo, logo você vai estar diante desse Deus eterno e prestar contas com Ele. Não há sabedoria se você não conta os seus dias. Se você não compreende que você é breve, que você é pó, que você é frágil, que a sua vida está na mão do Todo-Poderoso, do Senhor do Universo, irmãos. A sabedoria começa aí. É aí que nós encontramos, de fato, a sabedoria divina. Se alguém soubesse quando, onde e como morreria, pode-se presumir que isso exerceria uma influência importante sobre ele na formação de seus planos e em seu modo geral de vida. A oração é para que Deus nos capacite a agir como se tivéssemos tal visão, pois Ele tem todo o tempo e todo o poder em suas mãos, como diz o teólogo Barnes. Quando nós chegamos a essa compreensão, irmãos, quando nós de alguma forma começamos a compreender que a nossa vida está se esvaindo, está passando, como um murmúrio, como um suspiro, como uma noite de sono, e nós começamos a olhar para o Deus onipotente, que é morada e refúgio, nós encontramos a sabedoria. Nós começamos a corrigir a nossa vida, lembrando de que logo, logo nós estaremos diante do Deus eterno. E aí Moisés finaliza com uma oração a partir do versículo 13, olhando para a eternidade de Deus, para a grandeza de Deus, ele clama a esse Deus. E olha como isso é interessante, olha o que ele diz a partir do versículo 13, volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Então, olhando para a brevidade da vida, para os sofrimentos da vida, o que é que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo mais saúde? Ele está pedindo riqueza? Prosperidade? Não. Ele está pedindo paz? Sim. Ele pede para que Deus tenha compaixão dele, para que a benignidade de Deus seja derramada sobre a vida dele, para que a graça do Senhor seja com ele. E ele continua dizendo, ainda no versículo 14, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. O que ele está pedindo aqui, irmãos, é: Senhor, nos consola. Essa vida que é cheia de angústia e dor, aflições, onde muitas vezes nossos planos não dão certo, parece que nada dá certo nessa vida. Só o Senhor pode trazer de fato a saciedade, de fato a alegria diante dessa vida que é angustiante e cheia de sofrimento. Somente nesse grande Deus que é morada, há refúgio e consolo. E ele finaliza dizendo, versículo 16, e aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. É como se Moisés estivesse clamando: ó Deus, faz com que a minha vida tenha importância diante de ti.
Que eu seja um servo fiel, que ama a Ti, que vive para Ti, que se dedica para Ti. Confirma as obras das minhas mãos. Eu sou pó, Deus. Eu sou frágil. Minha vida está se esvaindo. Mas o Senhor pode trazer a graça, o consolo, a alegria que meu coração tanto anseia. Só em Deus, de fato, irmãos, nós encontramos essa morada. Não, a esperança não está num ano melhor para 2025. A esperança não está em um emprego melhor, em um salário melhor, em um casamento, em um namoro, em uma saúde, em uma cura. A nossa esperança está no Deus que é morada, refúgio e fortaleza. É isso que o Salmo aqui está querendo nos passar. Essa é a sabedoria que Moisés quer nos dar, de um homem que viveu por muitos anos e caminhou com o Senhor. Entendam, povo de Deus, Deus já é tudo para vocês. Ele é tudo que vocês precisam. Tudo que vocês necessitam, Deus é. Na fome, Ele é de fato o pão da vida. Na sede, Ele é a água viva. Na morte, Ele é a ressurreição. Diante de uma eternidade de sofrimento, Ele é a esperança que trará para o seu povo vida eterna, novos céus e nova terra, onde não haverá choro, luta, sofrimento, angústia, onde o próprio Deus habitará no meio de nós e nós o serviremos para sempre. Aí está a nossa esperança, aí está onde o nosso coração deve encontrar morada, refúgio e consolo. Deixa eu finalizar com algumas aplicações práticas aqui para os irmãos. A primeira delas eu acabei adiantando agora, que é Deus como refúgio, nossa morada. A segunda é que lembre da eternidade de Deus. Muitos que estão vivendo aqui têm sido dominados pelos seus pecados. Você fica brincando com Deus, achando que a sua vida vai ser para sempre, como um jovem tolo, que todos os dias faz várias coisas sem pensar, não pensa no amanhã, não pensa que logo logo ele vai prestar contas com Deus eterno, com Deus onipotente. Você precisa lembrar, logo logo você estará face a face com Deus Todo-Poderoso. Não fique brincando com o cristianismo, não fique brincando de ser cristão. No ano de 2025, mude a sua postura diante de Deus. Lembre que Deus eterno, o Deus eterno logo logo estará diante de você. Viva com essa compreensão interna de que Deus está olhando para você e você prestará contas com Ele. Pare de brincar com Deus. Pare de tratar Deus como um qualquer. Pare de ficar achando que a sua vida está tranquila enquanto você está vivendo no pecado. Mentira. O coração do homem, irmãos, é enganoso. Você tem que guerrear todos os dias consigo mesmo. Não viva brincando com Deus. Não viva achando que a sua vida, está tudo bem, está legal aqui, a saúde está boa, minha vida financeira está legal, família está legal, mas você vive escondendo o pecado, pornografia, mentira, roubando, deixando a igreja de lado, tratando a igreja como qualquer coisa. Não brinquem, irmãos, não brinquem. Lembre lá do povo no deserto. Moisés viu mais de 1 milhão de pessoas caindo, porque pecaram contra Deus, porque desonraram a Deus. Cuidemos do nosso coração, lembremos da eternidade de Deus e da brevidade da nossa vida. Essa verdade, ela deve nos levar, irmãos, para clamar mais a graça de Cristo, como Moisés fez aqui. Que a graça do Senhor seja sobre nós, que o poder do Senhor seja sobre nós. A grande diferença dos ímpios para o cristão é que o cristão, irmãos, ele confia e se lança a Cristo. Ele entende que Jesus, ele é manso e humilde de coração. E ele recebe os pecadores na presença dele. Mas é pecadores arrependidos. Não brinque com o pecado. Lembre, você é pó, ao pó você retornará. E logo, logo você estará diante da eternidade de Deus. Também queria direcionar uma palavra para os irmãos que têm, pela graça de Deus, no ano de 2023, servindo a Deus com fidelidade, se empenhado em glorificar ao Senhor, em organizar a sua vida à luz da eternidade. Continue. Eu quero trazer à sua memória que, diante da eternidade de Deus, logo, logo nós estaremos vendo cabalmente todas as promessas de Deus sendo cumpridas. Viva no seu dia a dia, lembrando e se apegando a essas promessas. Eu sei que o ano de 2025 pode ser cheio de angústias para você.
Mas a grande diferença, irmãos, que nós temos também, pensando no mundo, é que nós temos uma esperança concreta, de um Deus que nunca falhou, de um Deus que é imutável, que é rocha inabalável. O Deus que prometeu enxugar dos nossos olhos as nossas lágrimas, Ele irá enxugar. Mais das metades das promessas feitas no Antigo Testamento já foram cumpridas. Cristo está cumprindo cabalmente cada uma delas. E Ele disse que vai retornar. Então, como o pastor Clésio até comentou aqui, que nós possamos viver o ano de 2025, irmãos, ansiando pela volta do nosso Cristo. Desejando, ó Cristo, Maranata. Não se apegue às coisas efêmeras dessa vida. Não deposite a sua esperança, como eu já falei anteriormente, em coisas que podem vir no ano de 2025. Deposite a sua esperança naquilo que de fato vai durar para sempre. Aquilo que é eterno. É isso que pode trazer de fato consolo nos nossos momentos de dificuldades. É saber, irmãos, que a angústia presente não vai durar para sempre. E que as promessas do Deus imutável vão ser cumpridas cabalmente. Eu também queria trazer uma palavra para aqueles que talvez estejam no nosso meio. E talvez muito do que eu disse aqui para você não fez nenhum sentido. Talvez você tenha caminhado no seu dia a dia, vivendo distante de Deus. Você não é um cristão, não busca a Deus. Talvez veio ao culto como uma forma de agradecer a Deus pelo ano que você teve. Mas você vai continuar o seu 2025, o ano de 2025, tendo uma vida totalmente distante do Senhor. Eu queria trazer à sua memória que a sua vida está passando e que você precisa dedicar o seu tempo para aquilo que realmente importa. Deus, em sua graça, olhando para a nossa vida miserável, para o quanto que nós ofendemos a Ele, Ele decidiu enviar o seu Filho, para que nós, pecadores que estávamos caminhando para a destruição, pudéssemos ter vida, esperança, paz e prosperidade, que é o que tanto nós desejamos nessa passagem de ano novo. Cristo já trouxe isso. O que você precisa não é de mais um ano próspero, ou uma saúde. O que você precisa é do Cristo ressurreto. O Cristo que morreu e recebeu na cruz do Calvário a ira dele, do próprio Deus Pai, para que pudéssemos ter vida e vida eterna com Ele. Então eu queria lhe lembrar, viva pelo que realmente importa. Como o apóstolo Paulo, viva Cristo. Viva para o Senhor Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida a Jesus. Reconheça Ele como seu único e suficiente Salvador. E viva uma vida de abundância para a glória de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Deus amado, muito obrigado pela Tua santa palavra. Nós pecadores, ó Deus, que estávamos perdidos, sem direção, sem sabedoria, caminhando rumo à perdição, e o Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou, ó Deus, colocou de fato um novo cântico nos nossos lábios, trouxe ao nosso coração certeza de uma vida eterna. Nós suplicamos a Ti, Senhor, nos ajuda a viver todos os dias do ano de 2025 e posteriormente, lembrando disso. Nos ajuda a remir o nosso tempo, a lembrar que nós somos pó e ao pó nós retornaremos, a lembrar que logo logo nós estaremos diante do Senhor e a vida eterna irá iniciar após essa vida aqui. Nos ajuda, Senhor, a ter sabedoria durante o caminhar, as labutas, as dificuldades, os sofrimentos, e a de fato viver para Cristo, trazer glória para o Teu nome, ó Deus, lutar contra o nosso coração enganoso, fazer morrer nossa natureza terrena, dedicar todos os dias da nossa vida para trazer glória ao Senhor. Ó Deus, nos ajuda, como o salmista, como Moisés clamou aqui, derrama da Tua graça, da Tua benignidade, Senhor, nos protege do nosso próprio coração, nos ajuda como igreja a perseverar em uma vida de devoção, temor, amor ao Senhor, Deus. Nos ajuda, Deus. Não deixe que os nossos corações se desviem de Ti. Confiamos que o Deus que começou a boa obra há de completá-la até o último dia. Nós descansamos em Ti e suplicamos ser gracioso para conosco. Enche-nos do Teu Santo Espírito e nos ajuda a viver com sabedoria. Em nome de Cristo é o que nós te clamamos.